tratando do tema do Maio Laranja e sob o ponto de vista criminal. Doutor Nazeu, falando na questão do estupro, né, de menores, hoje, como é definido o estupro, né? Hoje a pessoa, muita gente pensa, mas só houve toque, só houve um carinho. Então o estupro ele vai em um outro viés que não significa dizer somente isso ou somente aquilo. Então ele é bem mais amplo. Muito bem, Bernardo, o crime de estupro, no caso específico, está tipificado no 213 do Código Penal e já tem uma visão do legislador bem mais ampla. Na minha época de faculdade, ainda tinha assim, uma concepção mais antiga do estupro, que era a penetração. Tinha que haver penetração do órgão sexual ou qualquer objeto na vítima. Hoje, o legislador, visando nessa linha de pensamento proteger ainda mais as vítimas de exploração sexual, de abuso sexual, crimes contra a liberdade sexual em si, amplificou a temática. Então, como você bem falou, um toque diferenciado pode ser configurado, Ednardo, como estupro. Sim, inclusive, já que nós estamos falando sobre o Maio Laranja, contra menor de 18, Ednardo, é uma qualificadora. Se o estupro contra uma mulher já é visto pela sociedade, assim, no caso específico, com uma pena de 6 a 10 anos, contra menor de 18, Ednardo, já avança para 8 a 12 anos de reclusão. Então, o Estado já tenta inibir os casos contra crianças e adolescentes, qualificando a pena, tornando-a mais dura em relação aos crimes sexuais. É interessante, Ednardo, também falar que hoje em dia já tem uma noção também mais ampla em relação à autoria do crime. Antes, Ednardo, somente o homem era o sujeito ativo, o criminoso, o meliante do crime de estupro. E hoje, amplificando essa questão do toque, amplificando essa questão das carícias, configurando o estupro, hoje, atualmente, as mulheres também podem ser, no caso, sujeitos ativas, elas como consideradas, no caso específico, como criminosas e também estupradoras. Então, não apenas o homem, é interessante ficar bem claro, aqui não apenas o homem é o estuprador, mas as mulheres também podem, no caso, serem abusadoras e estupradoras da liberdade, tolhendo a liberdade sexual de uma criança e adolescente. Isso é importante considerar, tendo em vista que a ideologia de gênero, chamada ideologia de gênero, tem se expandido, né, tem se espalhado. São muitos casos de parceiros, parceiras, e essa questão do ponto de vista criminal também vem a informar que não somente o homem é um ativo para o estupro, mas também a mulher, né, se tiver uma conduta de lesbianismo, pode também ser enquadrada se a pessoa for de menor de 18 anos. Mas você falou aqui na questão do lesbianismo, mas a mulher é hétero também. Ela pode cometer um crime contra um garotinho, contra um adolescente, se ficar configurado. É interessante, Nath, fazer um adendo sobre a questão do artigo 217-A do Código Penal, que é o que a gente chama de estupro de vulnerável. Eu disse no bloco anterior que a menor de 18 anos tinha que ver a questão especificamente se ela tinha consciência daquele fato. Ainda há uma discussão. Durante o processo, uma moça de 17 anos, aliciada, uma moça de 16 anos, por exemplo, tinha que ver a questão se ela tinha consciência daquilo. Mas no estupro de vulnerável, menor de 14 anos, não existe essa discussão. Não existe discussão se o menor de 14 anos tem consciência daquilo ou não durante o processo. Sendo menor de 14 anos, inclusive a pena é de 8 a 15 anos de reclusão. Bem mais dura do que a anterior, a qualificadora de menor de 18, no caso específico, estupro contra menor de 14 anos já tem uma qualificadora bem mais dura. O juiz não quer saber.
Muito bem. Já aconteceu o caso, Edna, de pessoas nos procurando, por exemplo. Isso acontece, infelizmente, na zona urbana, mas na zona rural é bem mais comum. Eu estou com um caso com a jovem, chama até mim, eu tenho um caso com a jovem de 12 anos, 13 anos, quero casar com ela. Então, nós temos que explicar o direito para essa pessoa. Olha, isso aí é estupro e não cabe nem discussão. Não queira conversa, não leve isso para o judiciário, não leve isso às autoridades. Se houver um relato nesse sentido, você vai preso. Como eu falei, sempre focando, sempre ressaltando, uma moça de 16, uma moça de 15, já tem uma discussão, que ela pode ter algum tipo de consciência daquilo, uma discussão relativizando esse assunto. Mas uma criança, como nós falamos agora há pouco, menor de 14, não existe nem discussão. Então, levar isso para o judiciário ou isso, sendo levado para as autoridades, esse cidadão vai preso, com certeza. Indiscutivelmente, né? Tonazeu, o papel do Estado ele é muito claro. Então, essas leis aí, elas são muito claras e elas são muito rígidas, né? Então, fica aqui o alerta, né, a qualquer tipo de pessoa que esteja nos acompanhando, aos familiares, a própria escola, né, que é um ambiente em que circula muitos adolescentes, muitas crianças. Então fica o alerta que, sob o ponto de vista criminal, a lei ela é dura, a lei ela é rigorosa e com certeza vai haver um rigor muito grande quando houver uma denúncia e a lei vai a fundo nisso aí, né, doutor? Edna, você focou bastante, foi muito bem feliz na sua colocação. As leis existem, as autoridades estão aí, mas o que dificulta o trabalho, muitas vezes, da polícia é a questão da impunidade. Da impunidade. Aconteceu no seio da família, existe uma proteção para aquele meliante. A impunidade, Edna, vai gerar, no caso específico, a oportunidade dele continuar delinquindo. Ele pode não fazer mais com aquela pessoa, com aquela vítima, mas ele estando impune, estando livre, ele vai, na sua consciência cauterizada, ele vai atrás de outras vítimas. No caso específico, infelizmente, a impunidade no nosso país é grande, seja por proteção da família, seja por falta de recursos, mas nós temos que tirar esse estigma, tentar combater com todas as nossas forças um crime tão terrível que é o abuso sexual, que afeta não apenas o corpo, mas também, sobretudo, a alma e a consciência de nossas crianças e nossos adolescentes. Porque o caso, quando fica impune, como o senhor falou, então o criminoso ele sempre vai ser um criminoso, né? Logicamente, se ele não se converter ao Evangelho, então sempre ele vai ser um criminoso, sempre ele vai ter a tendência de procurar novas vítimas e estar cometendo crimes e mais crimes. Então é importante o que? A denúncia, é importante que chegue ao conhecimento das autoridades para que haja realmente uma repressão a esse delinquente. Por isso, Edna, que programas como o seu são muito importantes, abrir esse espaço, tem os links, o Disque 100, é muito importante nesse momento, a pessoa liga, não se identifica, Ednato, e já pode salvar aquela vida daquela criança, resguardando ela de futuras agressões e permitindo que ela seja acobertada pelas autoridades e, sobretudo, pela sua família. É isso aí. Então, vamos ficar todos atentos. Maio Laranja é um mês de conscientização sobre esse assunto. E, doutor Nazeu, eu quero agradecer seus esclarecimentos, sempre entrevistas esclarecedoras para o nosso público aqui do AD News e da Rádio Libertadora. Só tenho que agradecer, das oportunidades que você está nos oferecendo de trazer um conteúdo sempre informativo, de qualidade, e no caso específico o mês laranja, pela qual nós estamos passando, alertando o abuso e a exploração, combatendo, na verdade, esse tipo de prática. Que Deus abençoe a todos.